Imagine uma rua escura e chuvosa em uma cidade esquecida, onde o som das gotas batendo no asfalto ecoa como lágrimas não derramadas. Ali, no meio da noite, uma figura frágil é arrastada para o canto de um beco, amarrada como um pacote descartado, deixada ao lado de pilhas de lixo que fedem a podridão e abandono. Fica aí, sua velha imprestável, sussurra uma voz fria antes de se afastar para sempre. Mas o que acontece quando o destino intervém em uma história de dor inimaginável? Prepare-se, porque essa narrativa vai te levar a um lugar profundo dentro de você, onde a revolta se transforma em esperança e o perdão surge das cinzas da traição. Dona Maria era uma mulher de 78 anos, com olhos que ainda guardavam o brilho de uma juventude dedicada ao amor incondicional. Nascida em uma pequena vila no interior, ela havia perdido o marido jovem, vítima de uma doença cruel que o levou em poucas semanas. Sozinha, com 3 filhos pequenos nos braços, Maria trabalhou dia e noite como costureira, remendando roupas alheias enquanto remendava sua própria alma partida. Seus filhos, Pedro, o mais velho, ambicioso e impaciente. Ana, a do meio, sempre em busca de luxos que nunca teve. E João, o caçula, que cresceu mimado e distante, eram o centro do seu universo. Meus filhos são minha vida, ela costumava dizer, com um sorriso que escondia o cansaço de noites insones. Maria vendia doces na rua para pagar a escola deles, economizava cada centavo para que eles tivessem sapatos novos, e quando adoecia, fingia estar bem para não preocupá-los. Ela se lembrava vividamente das noites em que ficava acordada, costurando à luz de uma lâmpada fraca, o som da máquina ecoando na casa silenciosa, enquanto as crianças dormiam em camas improvisadas. Cada ponto dado era um ato de amor, uma promessa silenciosa de um futuro melhor. Os anos passaram e Maria viu Pedro se formar em administração, Ana se casar com um homem de posses e João conseguir um emprego estável. Mas o tempo, impiedoso, começou a cobrar seu preço. Aos 70 anos, uma artrite severa curvou suas costas, fazendo com que cada movimento doesse como uma lâmina afiada. E o coração enfraquecido a deixava ofegante após poucos passos, como se o ar se recusasse a entrar em seus pulmões. Seus filhos, agora adultos com vidas próprias, viam-na cada vez menos como mãe e mais como um peso, uma relíquia de um passado que eles preferiam esquecer. O conflito surgiu devagar, como uma sombra que se alonga ao pôr do sol, infiltrando-se nas conversas raras e nas visitas esporádicas. Pedro, que se tornara um empresário bem-sucedido em outra cidade, raramente ligava, alegando reuniões intermináveis que o consumiam do amanhecer ao anoitecer. Quando falava com Maria, sua voz era distante, como se estivesse em outro mundo, prometendo visitas que nunca aconteciam. Ana, casada com um homem rico, visitava apenas para reclamar das exigências de Maria, como se pedir ajuda para comprar remédios fosse um crime imperdoável. Ela chegava em seu carro luxuoso, o perfume caro contrastando com o cheiro simples de sabão na casa da mãe, e partia logo, deixando um vazio maior do que antes. João, o mais próximo geograficamente, morava na mesma cidade, mas sua casa era um território proibido para a mãe, que ele via como uma lembrança incômoda de sua infância pobre, cheia de privações que ele agora tentava apagar com bens materiais. "Mãe, você precisa se virar sozinha agora", disse Pedro certa vez por telefone, enquanto Maria tossia do outro lado da linha, sentindo o peito apertar, não só pela doença, mas pela frieza das palavras. Ela sentia a injustiça como uma faca no peito. Havia dado tudo por eles, sacrificado sonhos próprios para que eles voassem alto, trabalhando até as mãos sangrarem e o corpo clamar por descanso. Mas agora, com a saúde falhando, eles a tratavam como uma relíquia quebrada, algo a ser guardado em um canto e esquecido. As visitas rarearam, as ligações cessaram, e Maria se via sozinha em sua casinha velha, com paredes rachadas que ecoavam sua solidão, o vento passando pelas frestas como sussurros de memórias antigas. "Por que eles me esqueceram?",
Ela se perguntava, olhando fotos amareladas onde todos sorriam juntos, em um tempo em que o amor parecia eterno e inabalável. As noites se tornavam longas, preenchidas pelo som de sua respiração ofegante e pelo peso de um coração que batia cada vez mais devagar, carregado de uma tristeza que se acumulava como poeira nos cantos da casa. Então veio o ponto mais baixo. Uma noite que Maria jamais esqueceria, mesmo que quisesse, uma escuridão que engoliu sua alma como um abismo sem fundo. Seus filhos, reunidos em uma rara conspiração, decidiram que era hora de resolver o problema, como se ela fosse um item em uma lista de tarefas. Pedro voou para a cidade, desembarcando com sua mala cara e expressão impaciente. Ana chegou com o carro luxuoso, os saltos ecoando no piso como julgamentos, e João os recebeu em sua casa, onde o ar cheirava a conforto que Maria nunca conhecera. Sentados à mesa, com taças de vinho tinto brilhando sob a luz, eles tramaram o impensável. Ela está velha demais, imprestável, disse Ana com voz fria, enquanto bebia um vinho caro, o gosto amargo na boca, contrastando com a amargura em seus corações. Não podemos mais cuidar dela. Custa dinheiro, tempo, e ela só reclama. João, hesitante no início, concordou após alguns copos. Vamos levá-la para um asilo, mas ela não quer ir. Sempre resiste com suas histórias do passado. Pedro, o mais prático e frio, sugeriu algo pior. Abandoná-la em um lugar onde alguém a encontre, como se ela fosse um animal perdido. Naquela madrugada chuvosa, eles a pegaram dormindo. O corpo frágil envolto em lençóis puídos, amarraram suas mãos e pés com uma corda velha que arranhava a pele fina e a arrastaram para o carro. Maria acordou confusa, o coração acelerado como um pássaro preso, implorando com voz trêmula. O que estão fazendo? Eu sou sua mãe, por favor, me soltem. Mas as palavras caíram no vazio, abafadas pelo ronco do motor e pela chuva que batia no teto como acusações. Eles a deixaram em um beco, atrás de um supermercado, ao lado de caixas de lixo transbordando, com o cheiro de decomposição invadindo suas narinas, misturando-se ao odor de terra molhada e desespero. Fica aí, sua velha imprestável, cuspiu Pedro, antes de pisar no acelerador e desaparecer na escuridão, os faróis cortando a noite como lâminas. Maria, amarrada e encharcada pela chuva que escorria como lágrimas frias, sentiu o frio penetrar seus ossos, mas pior era o frio na alma, o abandono total, a traição de quem ela amara mais que a si mesma. Horas se passaram. Ela chorava baixinho, rezando para que a morte viesse logo, enquanto ratos corriam ao seu redor, roçando suas pernas com peles úmidas, e o vento uivava como um lamento eterno, carregando o eco de suas súplicas não atendidas. O mundo ao redor parecia indiferente, os sons distantes de carros passando como vidas que seguiam sem ela, e Maria se sentia como um pedaço de lixo, descartada e invisível. Mas o destino, às vezes, tece fios invisíveis de esperança onde menos se espera, como uma luz tênue rompendo a neblina da madrugada. Naquela mesma noite, um homem chamado Carlos, um catador de recicláveis de 45 anos, vagava pelos becos em busca de latinhas para vender, seus passos pesados no asfalto molhado, ecoando uma rotina de sobrevivência. Ele próprio havia conhecido a dor do abandono. Sua mãe o deixara quando criança, fugindo com um homem qualquer, e ele crescera nas ruas, aprendendo a sobreviver com pouco, dormindo em bancos de praça e comendo restos que encontrava. O som fraco de um choro o atraiu para o beco, como um chamado do destino. Ali, sob a luz fraca de um poste piscando, ele viu Maria, amarrada e tremendo, o corpo encolhido contra o frio implacável. Seu coração se partiu ao meio, uma compaixão imediata surgindo como uma onda quente em meio ao gelo da noite. Meu Deus, quem faria isso? Murmurou, correndo para desamarrá-la, suas mãos calejadas tremendo não de frio, mas de raiva pelo que via. Com uma faca velha que carregava no bolso, ele cortou as cordas, sentindo a aspereza contra sua pele, e envolveu-a em seu casaco surrado, que cheirava a suor e determinação.
Ele a carregou nos braços, sentindo o peso leve de seu corpo frágil, e a levou para sua humilde casa, uma cabana improvisada no subúrbio, onde o ar era aquecido por um fogão a lenha crepitando baixinho. Ali, ele a aqueceu com chá quente feito de ervas colhidas no quintal, o vapor subindo como uma bênção. Ouviu sua história entre soluços entrecortados, as palavras saindo aos tropeços como pedras rolando morro abaixo, e prometeu com voz firme e olhos sinceros: "Você não está mais sozinha, Dona Maria. Eu cuido de você." Carlos, com sua bondade simples forjada nas adversidades da vida, tornou-se o anjo inesperado, dividindo sua comida escassa, um prato de arroz com feijão cozido devagar, o cheiro reconfortante enchendo o ar, e levando-a ao médico com o dinheiro que juntava de latinhas vendidas no ferro velho. Pela primeira vez em anos, Maria sentiu um vislumbre de calor humano, como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. O sol da manhã filtrando pelas janelas improvisadas e pintando o chão de ouro pálido. A reviravolta veio como um raio em céu claro, mudando tudo de uma hora para outra, como se o universo conspirasse para equilibrar as escalas da justiça. Enquanto Maria se recuperava na casa de Carlos, sentindo os dias passarem com uma lentidão curativa, notícias chocantes abalaram a família como terremotos sucessivos. Pedro, em uma viagem de negócios apressada por rodovias escorregadias, sofreu um acidente de carro grave. Seu veículo luxuoso colidiu com um caminhão desgovernado. O som de metal amassando ecoando em sua mente mesmo depois, deixando-o paralisado da cintura para baixo, confinado a uma cadeira de rodas que rangia como um lembrete constante de sua fragilidade. Ana, em pânico ao receber a notícia por telefone, descobriu que seu marido a traía há anos, com provas irrefutáveis em mensagens escondidas, e fugira com todo o dinheiro do casal, deixando-a na miséria absoluta, forçada a vender joias caras em lojas de penhor, o brilho delas agora ofuscado pela humilhação. João, o caçula, perdeu o emprego em meio a uma crise econômica que varreu sua empresa como um furacão, afundando em dívidas que o sufocavam, dormindo no sofá de amigos e comendo refeições frias de pacotes, o gosto amargo da derrota em cada mordida. De repente, os filhos que haviam descartado a mãe como imprestável se viram no fundo do poço, precisando de ajuda desesperadamente, o mundo que construíram desmoronando como castelos de areia. Eles se lembraram de Maria com um misto de culpa e desespero. As noites insones, agora preenchidas por remorsos que queimavam como fogo, mas não sabiam onde ela estava. O abandono os havia separado para sempre, ou assim pensavam, as buscas iniciais por vizinhos levando a becos sem saída. Carlos, sabendo da história pelos relatos entrecortados de Maria, incentivou-a a perdoá-los, sentados à mesa, simples à luz de uma vela tremeluzente. O perdão não é para eles, é para você se libertar do peso que carrega. Mas ela hesitava, o coração ainda sangrando com as memórias das cordas apertadas e do cheiro de lixo, as lágrimas escorrendo silenciosas enquanto olhava para o vazio da noite. A revelação emocional veio em um encontro improvável, carregado de lágrimas e verdades nuas, como um vulcão finalmente entrando em erupção após anos de pressão acumulada. Carlos, usando sua rede de contatos entre catadores e vizinhos do bairro, localizou os filhos através de rumores e conhecidos, marcando um encontro em um parque neutro, onde o sol da tarde filtrava pelas folhas das árvores antigas, pintando o chão com padrões de luz e sombra que pareciam refletir as almas turbulentas ali presentes. Maria se sentou em um banco de madeira gasta, frágil mas digna, o vento leve bagunçando seus cabelos brancos como neve. Seus filhos chegaram um a um, Pedro empurrando sua cadeira de rodas com esforço, o rosto marcado por rugas prematuras de dor e arrependimento. Ana, com olhos inchados de choro, vestindo roupas simples que contrastavam com seu antigo glamour. João cabisbaixo e envergonhado, as mãos tremendo como folhas ao vento. "Mãe", começou Pedro, mas as palavras falharam.
sufocadas pelo nó na garganta. Maria os olhou longamente, sentindo a revolta se misturar à pena, como rios convergindo em um mar agitado. Vocês me amarraram e me deixaram para morrer, disse ela com voz firme, mas sem ódio, cada palavra ecoando no ar quieto do parque. Eu era imprestável para vocês, mas eu dei minha vida por cada um. Noites sem dormir, mãos calejadas, sonhos que nunca realizei. Ana caiu de joelhos na grama úmida, soluçando convulsivamente. Perdoe-nos, mãe. Nós fomos cegos pelo egoísmo, pelo brilho falso do sucesso. João confessou com voz rouca. Eu sempre soube que você era tudo, mas o medo me fez covarde, me fez seguir os outros. Pedro, lágrimas escorrendo pelo rosto, admitiu. Eu troquei amor por poder e perdi os dois. Agora vejo o vazio que criei. Naquele momento, Maria sentiu uma transformação dentro de si. O peso do rancor se dissolvendo como neve ao sol, uma paz sutil invadindo seu peito. Eu perdoo vocês, disse ela, estendendo as mãos trêmulas para tocá-los. Não porque merecem, mas porque o amor de uma mãe não morre no lixo, e eu escolho a luz em vez da escuridão. Eles se abraçaram ali, um círculo quebrado se recompondo em meio ao choro coletivo. O som de soluços, misturando-se ao canto distante de pássaros, com Carlos ao lado, testemunha silenciosa de um milagre humano, seu coração aquecido pela cena que se desdobrava. O desfecho tocante selou a história com uma lição que ecoa no coração, mas a jornada estava longe de terminar, tecendo novos fios de redenção e crescimento. Maria, agora morando com Carlos em uma casa simples que ele reformou com a ajuda dos filhos arrependidos, paredes recém-pintadas exalando cheiro de tinta fresca, um jardim pequeno onde flores desabrochavam como promessas de renascimento, encontrou paz verdadeira, os dias passando com uma rotina de pequenas alegrias, como o som do riso compartilhado à mesa. Seus filhos, tocados pela profundidade de seu perdão, iniciaram atos de reparação que iam além do pessoal. Pedro usou sua influência para criar um fundo de ajuda a idosos abandonados, coordenando doações de sua cadeira de rodas, o clique do teclado ecoando sua determinação renovada. Ana, humilde após sua queda, passou a visitar abrigos, distribuindo refeições quentes com mãos que tremiam de emoção, o vapor subindo como gratidão. João dedicou seu tempo a cuidar da mãe, cozinhando pratos simples que cheiravam à infância, lendo livros antigos para ela ao entardecer, a voz suave preenchendo o ar com histórias esquecidas. Mesmo no lixo, a vida pode florescer, Maria dizia agora, com um sorriso sereno que iluminava seu rosto enrugado, sentindo o sol aquecer sua pele enquanto observava o jardim. Mas sombras do passado ainda pairavam, sussurrando dúvidas nas noites quietas, e a família precisaria enfrentar testes adicionais para solidificar essa redenção, como conversas longas, onde velhas feridas eram reabertas para serem curadas de vez. Mergulhando mais fundo nas raízes do que os levara àquele ponto, as memórias emergiram como flashbacks vívidos, revelando as camadas ocultas do egoísmo que crescera como ervas daninhas. Pedro, em uma noite chuvosa semelhante àquela fatídica, confidenciou a Maria, enquanto o som das gotas batia no telhado como um ritmo melancólico. Ele se lembrava de sua juventude, vendo a mãe costurando até o amanhecer, os olhos vermelhos de fadiga, mas sua ambição o cegara, transformando gratidão em ressentimento por uma infância marcada pela escassez, jurando nunca mais depender de ninguém, uma promessa que o isolara em um castelo de solidão. Ana, abrindo seu diário secreto com páginas amareladas pelo tempo, revelava entradas onde escrevia sobre o desejo ardente de escapar da miséria, casando-se por status em vez de amor verdadeiro, e como isso a tornara fria como gelo, priorizando joias sobre abraços. João, o mais vulnerável, confessava ter seguido os irmãos por medo de ser visto como o fraco da família, imitando sua indiferença para se encaixar, mesmo que isso doesse como uma ferida aberta.
Essas confissões, trocadas em tardes preguiçosas na varanda da casa de Carlos, com o cheiro de terra molhada misturado às lágrimas de remorso, aprofundavam os laços familiares, cada memória compartilhada atuando como uma ponte sobre o abismo do passado, fortalecendo a empatia mútua e preparando o terreno para curas mais profundas, o ar carregado de um perfume de perdão que se espalhava como névoa. Um novo conflito interno surgiu para testar os limites do perdão recém-conquistado, como uma tempestade que se forma no horizonte claro. Uma crise de saúde acometeu Maria novamente. Um episódio cardíaco súbito que a deixou ofegante e pálida, levando-a ao hospital, em uma ambulância que cortava a noite com sirenes estridentes. Ali, no quarto esterilizado onde o ar cheirava a desinfetante e o bip constante dos monitores ecoava como um relógio impiedoso, marcando o tempo restante, seus filhos se reuniram ao redor da cama, enfrentando o pânico visceral de perdê-la antes de compensarem o mal irreparável. Pedro, da cadeira de rodas ao lado, coordenava os médicos com determinação feroz, sua voz firme contrastando com os olhos marejados. Ana vendia seus últimos bens pessoais para pagar tratamentos extras, o tilintar de moedas em sua bolsa, um som de sacrifício. João permanecia vigilante, segurando a mão fria da mãe e sussurrando histórias da infância para mantê-la ancorada à vida, o toque suave como uma âncora em mar agitado. Carlos, o pilar silencioso e constante, trazia flores do jardim que cheiravam a esperança e rezava baixinho nos corredores iluminados por luzes frias e impessoais. Nesse momento de vulnerabilidade extrema, antigas mágoas ressurgiram como fantasmas. Ana acusou Pedro de ter sido o instigador principal do abandono, gerando discussões acaloradas nos corredores, vozes ecoando contra as paredes brancas como ecos de culpas não resolvidas. Mas Maria, do leito hospitalar, intervém com voz fraca mas autoritária, os olhos fixos neles. O passado é uma lição, não uma prisão eterna. Usem isso para se unirem, não para se dividirem em pedaços. Essa provação os forçou a confrontar não só o remorso acumulado, mas a necessidade urgente de mudança genuína, transformando o hospital em um palco improvisado de reconciliação forçada, onde lágrimas se misturavam a promessas sussurradas, e o cheiro de antisséptico se tornava fundo para um renascimento familiar. Expandindo o impacto da história para além das paredes da família, uma subtrama de transformação comunitária se desdobrou, ampliando as ondas de bondade como círculos em um lago calmo. Inspirados pela resiliência inabalável de Maria, que se recuperava devagar com fisioterapias diárias, os filhos iniciaram um projeto local ambicioso, um centro de apoio para idosos abandonados, construído em um terreno doado por Pedro, onde o cheiro de tinta fresca e madeira serrada enchia o ar como um perfume de esperança coletiva. Voluntários, incluindo Carlos com suas mãos fortes e vizinhos tocados pela narrativa que se espalhava como fogo em palha seca, erguiam as paredes tijolo por tijolo, o som de marteladas ecoando como batidas de corações renovados. Ana organizava eventos de arrecadação com dedicação, dançando com idosos em festas improvisadas, onde risadas ecoavam como música curativa. O suor misturando-se à alegria de ver sorrisos em rostos enrugados. João ensinava oficinas de artesanato, remendando objetos quebrados como Maria outrora remendava vidas partidas, o cheiro de cola e tinta preenchendo o espaço com criatividade. Mas desafios inevitáveis surgiram como obstáculos em um caminho íngreme. Burocracia atrasava a abertura com papéis infinitos e selos frios, e críticas da comunidade, que ouvia rumores sussurrados do passado cruel dos filhos, testavam sua determinação, vozes acusatórias ecoando em reuniões públicas. Maria, já recuperada o suficiente para visitar o canteiro de obras, caminhava devagar pelo local,
sentindo o sol aquecer sua pele envelhecida enquanto observava o progresso. Vocês estão construindo mais que um prédio. Estão construindo legados de amor que perduram além de nós. Essa fase expandiu a emoção da narrativa, mostrando como uma tragédia pessoal pode inspirar ondas de bondade que tocam vidas alheias, com cenas vívidas de idosos solitários encontrando companhia em bancos do centro, seus olhos brilhando com gratidão renovada, conversas fluindo como rios longos e o cheiro de café fresco simbolizando novos começos. Aprofundando ainda mais, a jornada espiritual de Maria e Carlos se revelou em camadas sutis de fé e milagres cotidianos, como um véu sendo levantado para mostrar o invisível. Em noites tranquilas, sob o céu estrelado que parecia um manto infinito de promessas piscantes, eles compartilhavam histórias íntimas na varanda. Maria falava de sua crença inabalável, mesmo no lixo onde rezava por forças, sentindo uma presença divina no silêncio opressivo. Carlos confessava ter encontrado Deus nas ruas duras, em atos de bondade aleatórios que o salvaram da desesperança, como uma refeição oferecida por um estranho em uma noite fria. Juntos, eles visitavam uma igreja antiga no bairro, o incenso perfumando o ar denso, enquanto velas tremeluziam como esperanças acesas em meio à penumbra, o som de hinos suaves elevando suas almas. Seus filhos se juntavam gradualmente a esse caminho. Pedro, cético inicial moldado pelo mundo dos negócios, encontrava consolo na oração durante sessões de fisioterapia dolorosas, o suor misturando-se a lágrimas de alívio. Ana redescobria a humildade em missas dominicais, ajoelhando-se no piso frio e sentindo o peso do egoísmo se dissipar. João, tocado pela simplicidade da fé, ajudava a restaurar o altar desgastado, o cheiro de cera derretida enchendo suas narinas como um bálsamo. Um milagre sutil ocorreu quando uma doação anônima, vinda de um benfeitor desconhecido, salvou o centro de apoio da falência iminente, atribuída por Maria à providência divina que tecia os fios do destino. Essas cenas íntimas, com o toque de mãos unidas em prece e o eco de orações sussurradas, elevavam a narrativa a um plano mais profundo, provocando reflexões sobre o invisível que guia as vidas, e como o perdão é, em essência, um ato de fé no potencial humano para a redenção, o ar carregado de um silêncio sagrado que falava mais que palavras. Finalmente, o clímax emocional culminou em uma celebração transformadora que selou a redenção completa, como um sol nascente dissipando as últimas sombras da noite. O centro de apoio foi inaugurado em um dia ensolarado e vibrante, com o ar cheio de aromas de comida caseira preparada por voluntários, pães quentes, sopas fumegantes e doces que Maria ajudara a fazer, remexendo a massa com mãos trêmulas, mas cheias de propósito. Idosos e famílias se reuniam em um festival de vida, o som de música ao vivo, misturando-se a conversas animadas, risos ecoando como sinos de esperança. Maria, no centro de um palco improvisado de madeira, compartilhava sua história publicamente pela primeira vez, sua voz ecoando com força renovada sobre a multidão atenta. Fui abandonada como lixo, amarrada e deixada para morrer, mas encontrei amor nas cinzas da traição. Meus filhos erraram gravemente, mas o arrependimento os reconstruiu, tijolo por tijolo, como este centro. Pedro, Ana e João a homenageavam com discursos cheios de lágrimas, prometendo vidas dedicadas à reparação e ao serviço, suas vozes tremendo com emoção genuína, enquanto o sol pintava o céu de tons quentes de laranja e rosa. Carlos, agora parte inseparável da família, propôs casamento a Maria em um momento privado ao entardecer, selando sua união com um beijo suave sob o pôr do sol, o vento levando pétalas de flores como bênçãos. A moral ressoa profunda e eterna. O abandono pode ferir como uma lâmina afiada, mas o perdão e a ação curam não só indivíduos partidos, mas comunidades inteiras, tecendo um tapete de esperança onde antes havia apenas dor. Nunca descarte quem te deu tudo.
pois o ciclo da vida devolve lições com justiça poética e, no final, o amor verdadeiro floresce mesmo nas terras mais áridas. E você, que ouviu essa história até o fim, acredita que o destino sempre dá uma segunda chance? Se essa narrativa tocou seu coração, fazendo você refletir sobre aqueles que ama, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Já viveu um momento de abandono ou redenção? Conte nos comentários. Sua voz pode inspirar outro. E se essa emoção falou com você, se inscreva no canal, mas só se sentir que histórias como essa mudam algo dentro de nós.